Muito obrigada. Obrigada a todos. E vamos de imediato chamar os intervenientes para a próxima mesa. Muito obrigada. Para a próxima, não para a primeira. Muito bom dia, doutora professora Escola. Ora, em nome da Comissão Organizadora da 15ª edição do Prémio de Boas Práticas, cumprimento todos os que estão a assistir a este encontro, presencialmente e também online. Vamos então dar início à apresentação dos projetos nomeados na categoria de melhor projeto com a mesa 1 e que tem como moderador o Dr. Júlio Pedro. Dr. Júlio, licenciado em Gestão de Recursos Humanos, tem especialização em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública, realizou o PADIS, Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde da ASAI, é atualmente vogal da direção da APDH e administrador hospitalar do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Foi vogal executivo do Conselho de Administração do IPO de Lisboa e é administrador hospitalar nos hospitais de São José e Egas Muniz. Iniciou a carreira como enfermeiro no Hospital de Santo António dos Capuchos, leciona a pós-graduação de Serviços de Saúde na Universidade de Lusíada e é também arguente convidado de júris pela Escola Nacional de Saúde Pública. Dr. Júlio Pedro tem a palavra. Ora, muito bom dia a todos. Vamos dar início àquilo que para aqui estamos, que é o Prémio das Boas Práticas, e estou aqui para fazer um bocadinho de palmeirinho do tempo e dizer quais são as regras que vamos ter que cumprir para a apresentação desta mesa que diz respeito aos finalistas para a categoria do melhor projeto. Portanto, nós vamos começar com as 5 apresentações, cada apresentação terá 10 minutos. Eu farei um sinal aos apresentadores que falta 1 minuto para terminar a apresentação e, por fim, haverá uma apreciação pelo membro do júri que terá 20 minutos para fazer essa apreciação e, eventualmente, fazer perguntas aos apresentadores. Vou apresentar o nosso júri. O nosso júri é composto pelo Dr. Arquimínio Eliseu, médico de Medicina Geral e Familiar da ARS do Alentejo, a doutora Iria Velez, vogal executiva do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, o senhor enfermeiro, chefe do Hospital de Santo Espírito, Ilha Terceira, o senhor enfermeiro José Muniz, e desde já queria agradecer a vossa preciosa colaboração e o trabalho todo que tiveram na apreciação dos vários projetos. Como eu já disse, vamos dar início às apresentações. Vou pedir o escrupuloso cumprimento dos 10 minutos. Mais uma vez farei o sinal quando faltar 1 minuto para terminarem a vossa apresentação. E vamos começar pelo projeto com o título Via Verde Saúde, do Conselho do Seixal, que será apresentado pela doutora Alexandre Fernandes, do ACES Almada Seixal, assistente graduada sénior de Medicina Geral e Familiar e coordenadora da Via Verde Saúde no Conselho do Seixal. Quando quiser. Bom dia, o meu nome é Alexandra Fernandes, sou médica de família no ACES Almada Seixal e venho apresentar o projeto Via Verde Saúde Conselho do Seixal. Na nossa zona há mais de 36 mil utentes residentes no Conselho do Seixal, inscritos no Centro de Saúde, e cerca de 5 mil utentes em situação irregular que não têm médico ou enfermeiro de família. Estas pessoas tinham pouco acesso a cuidados de saúde primários de qualidade. Por outro lado, não é previsível que haja médicos de família para todos nos próximos anos.
Portanto, impõe-se uma resposta temporária de boa qualidade a estes utentes, até que todos venham a ter equipa de família. É assim que surge a Via Verde Saúde Conselho do Seixal, com os objetivos de melhorar a qualidade de cuidados prestados aos utentes residentes no Conselho do Seixal sem equipa de família, nas várias dimensões da qualidade, ensaiar modelos alternativos de organização de cuidados, nomeadamente retirar os utentes sem médico de família das UCSP e dar-lhes um lugar de pertença, porque até agora os utentes sem médico de família estão ao cuidado das UCSP, acumulando com as suas listas de utentes. Por outro lado, ensaiar um modelo tipo walk-in clinic para consultas médicas de iniciativa do utente, com marcação de consulta para o dia seguinte ou para o próprio dia. Um modelo de vigilância partilhada de grupos vulneráveis, assente em enfermeiros especialistas em saúde da mulher ou em saúde infantil, com a intervenção médica quando necessário. E a marcação de consultas por via telefónica como alternativa à marcação presencial de consultas. Temos, além disso, o objetivo de colaborar com o Ministério da Saúde, procurando no terreno soluções inovadoras para esta problemática gravíssima no nosso país de desigualdade. O projeto foi desenhado em meados do ano passado por médicos e enfermeiros do SF do ACES Almada Seixal, cansados da iniquidade mantida ao longo dos anos e que tem colocado os utentes sem equipa de família, que são mais de 1 milhão só na ARS-LVT, em situação de escandalosa desigualdade. O projeto foi desenhado, foi apresentado à Direção Executiva e Conselho Clínico do ACES Almada Seixal, que nos têm apoiado desde o início da ideia. E surgiu ao mesmo tempo no Seixal e em Almada. Portanto, no ACES Almada Seixal há 2 vias verdes, Via Verde Conselho do Seixal, Via Verde Conselho de Almada, de modo que não temos utentes sem equipa de família inscritos em UCSPs. Foi construída a equipa, angariados patrocínios e apoios e foi feita a divulgação. No primeiro trimestre deste ano funcionámos no edifício Carla Sacramento, que é um pré-fabricado que foi cedido pela Câmara Municipal do Seixal e servíamos cerca de 17 mil utentes, mais 2.500 utentes em situação irregular. A partir de abril deste ano, está enganada, a partir de abril de 2022, e isto começou em 2022, portanto é só deste ano, a partir de abril de 2022 duplicamos o número de utentes aos quais prestamos cuidados e estamos sediados num ótimo edifício com excelentes instalações no Centro de Saúde de Corroios. O nosso alvo são os utentes inscritos no ACES sem equipa de família, que eu já descrevi, são da ordem de 36.500 utentes, mais os tais cerca de 5.000 utentes em situação irregular. Ressalvar que temos muitas crianças, portanto, só inscritas 845 até aos 2 anos de idade, sem contar com as crianças em situação irregular, que não são contabilizáveis, e muitíssimas grávidas. Só em julho de 2022 tivemos 40 primeiras consultas de saúde materna e nunca temos menos de 20 primeiras consultas de saúde materna por semana, o que dá cerca de 8,5 vezes mais grávidas por utentes inscritos do que nas outras unidades do ACES. Também ressalvar que 1/4 dos utentes inscritos são estrangeiros e que praticamente todos os utentes em situação irregular também são estrangeiros. O nosso serviço funciona nos dias úteis, das 8 às 20, e presta consulta de medicina geral e familiar, executada por médicos especialistas ou em vias de adquirir a especialidade de medicina geral e familiar, que são marcadas de véspera pelo telefone. A consulta de medicina de doença aguda, marcada para o próprio dia. Vigilância de saúde infantil e de saúde da mulher, e realizada por enfermeiros especialistas com a intervenção médica sempre que necessário. Rastreios oncológicos, tratamentos de enfermagem e vacinação, encaminhamento para consulta domiciliária. As consultas domiciliárias são realizadas pelas unidades da área de residência do utente, uma vez que nós estamos longe da maior parte da população, estamos numa única zona do nosso concelho, e, portanto, os domicílios são prestados pelas equipas locais. Em relação aos recursos humanos,
não fazemos propriamente omeletes sem ovos, que não é possível, mas fazemos omeletes com todos os ovos disponíveis. Temos vindo sempre a aumentar de população servida, de instalações e de profissionais. Atualmente temos 3 assistentes operacionais, partilhados com outras unidades do mesmo edifício. Temos 7 assistentes técnicos, dos quais 5 estão ao abrigo da contratação Covid, portanto, aguardamos a evolução. Em termos de enfermagem, o número de enfermeiros tem vindo sempre a crescer e baseia-se numa relativamente pequena equipa fixa de enfermeiros especialistas e generalistas, em torno dos quais estão congregados vários outros enfermeiros de outras unidades do ACES. Em termos médicos, trabalhamos essencialmente com médicos de família em diferentes fases da carreira, que são também enquadrados pela equipa fixa. Se repararem, a equipa fixa na fase inicial era basicamente eu, até finais de maio, mas depois já adquirimos 2 recém-especialistas que estão fixos neste serviço e mais um outro colega especialista que regressou ao trabalho atualmente, que congregam depois especialistas aposentados, especialistas de outras unidades que colaboram connosco, médicos de família que terminaram a especialidade e que estão em trânsito antes da colocação definitiva, muitos internos de MGF a partir do 2º ano da especialidade, que fazem estágios voluntários connosco, e é praticamente residual o trabalho de médicos não especializados, contrariamente ao que era feito habitualmente, que os utentes sem equipa de família são acompanhados por médicos não especializados. Temos trabalhado muito, cada vez mais, quer os enfermeiros, quer os médicos. E em relação aos objetivos que nos tínhamos posto, ainda não temos uma avaliação formal, mas podemos partilhar as nossas impressões. Em relação à melhoria da qualidade, de facto, sentimos que é muito melhor a acessibilidade, portanto, garantimos que todas as crianças com menos até aos 2 anos têm vigilância de saúde infantil e não tinham, que todas as grávidas sejam seguidas, que todas as pessoas que precisam de tratamentos de enfermagem os tenham, que todas as pessoas que têm doenças que precisam de certificação de incapacidade garantam a sua medicação crónica também, e depois garantimos 100 consultas presenciais médicas por dia, mais 25 consultas médicas em situação de doença aguda. A cobertura é maior do que era realizada do que anteriormente, e a adequação técnico-científica, pelo facto de ser feito por profissionais qualificados, é bastante melhor do que a anterior. Tentamos assegurar a eficiência, não duplicando tarefas, nomeadamente entre médicos e enfermeiros. Em relação à satisfação dos utentes, os utentes que têm os nossos serviços estão satisfeitos e não temos praticamente nenhuma reclamação dos cuidados prestados por nós. A reclamação tem a ver com o acesso, nomeadamente o acesso às consultas médicas, porque 100 mais 25 consultas médicas por dia não chegam para o que as pessoas, para que uma população tão grande requer e precisa. Os profissionais estão satisfeitos porque gostamos muito da nossa equipa, gostamos muito de trabalhar em equipa, nesta equipa multidisciplinar. Por outro lado, estão insatisfeitos porque continuam a ganhar pouco, não têm nenhum tipo de valorização remuneratória e estamos muito suscetíveis à fuga de cérebros para as USF modelo B, que já nos tem acontecido. Em termos dos modelos alternativos, têm corrido bem os vários modelos que temos ensaiado, o serviço dedicado a utentes, este tipo de modelo de walk-in clinic. A marcação de consulta de utentes por via telefónica, por um lado corre bem porque evita as filas, mas por outro lado não tem funcionado bem do ponto de vista técnico, porque não temos a aparelhagem necessária para um serviço desta dimensão. Já em relação à colaboração com o Ministério da Saúde, não temos sentido da parte da nossa ARS a atenção e o apoio que imaginávamos, dada a gravidade dos problemas dos utentes sem equipa de família nesta ARS, mais de 1 milhão. Em relação ao Ministério da Saúde, a doutora Marta Temido pediu-nos um documento genérico com vista ao enquadramento legal deste serviço, de serviços deste tipo. Nós escrevemos-lo, chamámos-lhe o projeto ACED, Atendimento ao Cidadão por Equipa Dedicada e Especializada, mas infelizmente pouco tempo depois deu-se a demissão da Ministra. Por outro lado, entidades exteriores ao Ministério da Saúde têm-se interessado pela Via Verde. A DECO Proteste, que escreveu um artigo na sua revista Teste de Saúde, e o Departamento de Economia da Saúde da nova SBE, que pediu para fazer uma avaliação do nosso trabalho no âmbito dos mestrados dessa faculdade.
Mas o que mais nos entusiasma é o interesse de outros ACES da ARS-LVT neste modo de funcionamento. Fomos contactados pelo ACES do Arco Ribeirinho, que já fundou a Via Verde Montijo, pelo ACES de Sintra, que planeia montar a Via Verde Belas, pelo ACES da Rábida, que quer montar uma Via Verde em Setúbal. E assim este projeto vai se difundindo como começou, que é pelas bases. Estes são os nossos contactos, se por acaso pertencer ao Conselho do Seixal e não tiverem equipa de família. E deixo-vos esta foto de boa memória, que é a nossa startup no contentor do pavilhão Carla Sacramento. Somos uma equipa feliz, mas a nossa felicidade só ficará completa no dia em que a Via Verde Seixal for extinta, porque isso significa que todos os seus utentes passaram a ter equipa de família, que é o que desejamos para todos. Obrigada. Desculpe este papel, mas tem que ser. Sim. Obrigado pela apresentação. Teve aqui um minuto de tolerância. Vamos dar agora início à segunda apresentação do projeto intitulado Nós com o Mundo, projeto de apoio aos refugiados e pessoas vítimas de tráfico humano, e será apresentado pela senhora enfermeira Maria do Céu Mancelos, da USF de Coimbra Celas. A senhora enfermeira é especialista em enfermagem comunitária e enfermagem familiar, exerce funções no Centro de Saúde de Celas, em Coimbra, é assistente convidada da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, exerceu funções no Hospital Pediátrico de Coimbra e é pós-graduanda em supervisão clínica. Faça favor. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade que nos deram de podermos estar aqui a partilhar o nosso projeto e de sensibilizar também para a temática que trazemos. Por favor, podem começar. Não é este? Projeto Nós com o Mundo. Este mesmo, obrigada. Então, nós trazemos o projeto Nós com o Mundo, o projeto de apoio a refugiados e a pessoas vítimas de tráfico humano. Este projeto surgiu em abril de 2019 e surge exatamente, a sua pertinência vem exatamente pelo desfazamento que nós constatamos entre a legislação e a realidade. A legislação diz-nos que, efetivamente, esta população tem acesso gratuito aos cuidados de saúde primários e a todos os cuidados de saúde, mas nomeadamente nos cuidados de saúde primários, porque essa é a nossa realidade. Mas depois o que nós constatamos é que esta população, pelas suas especificidades, não é integrada numa equipa nuclear de saúde, portanto não é integrada num médico de família e, portanto, não tem cuidados continuados, não tem cuidados de acompanhamento. E, portanto, o nosso objetivo, quando criámos este projeto, é exatamente prestar cuidados de saúde globais a refugiados e pessoas vítimas de tráfico humano que residam em Coimbra. Refugiados, porque na altura deparámos-nos com esta realidade, com famílias que procuravam os cuidados de saúde e que era uma realidade que estava muito afastada de nós, não é? Que nós víamos pelos meios de comunicação, e depois o tráfico fez todo o sentido, até porque está muitas vezes interligado, porque é muitas vezes nos campos de refugiados que as redes de tráfico, a gigante rede de tráfico que existe no mundo inteiro, recruta, resgata, faz o recrutamento das pessoas, em que elas muitas vezes nem têm a percepção de que estão a ser envolvidas numa rede de tráfico. Nós, obviamente, para criar este projeto tivemos que reunir recursos, éramos uma equipa mais pequenina, porque a população também não era ainda tão grande. Neste momento somos 3 enfermeiros, 4 médicos, 2 assistentes técnicas e uma técnica de serviço social. Referir só que a equipa médica é mista para atender e, obviamente, respeitar as diferenças culturais, nomeadamente nos refugiados que vêm do Médio Oriente.
Os parceiros, Cruz Vermelha, que também é reconhecida internacionalmente pelo trabalho que faz no terreno, dentro desta população, a Peaceful Parallel, a ACTO, que é a instituição que nos faz chegar as pessoas vítimas de tráfico humano e que neste âmbito são só crianças, a Segurança Social, a Unidade de Cuidados na Comunidade de Celas, que no âmbito da saúde escolar faz a ponte e nos faz chegar muitas vezes crianças com necessidades depois de serem referenciadas para estomatologia, oftalmologia, e depois o tradutor. O tradutor é também ele um refugiado sírio, que já está em Coimbra desde 2018 e que domina já muito bem a língua portuguesa e que nos dá alguma ajuda nas primeiras consultas, nomeadamente em alguns idiomas árabes. Nós começámos então por receber 6 famílias, 13 adultos e 31 crianças e neste momento, até final de outubro, temos já 22 famílias, 65 adultos. Destes 65 adultos, 46 são mulheres, 19 homens e 48 crianças, 36 meninos, 22 meninas, sendo que 14 são então da ACTO e a ACTO então são crianças vítimas de tráfico. Países de origem: Sudão do Sul, Síria, Iraque, Guiné, Angola, Afeganistão e, por último, Ucrânia, pelas razões que também sabemos. Na operacionalização e durante estes 3 anos e meio, nós realizámos 256 consultas médicas e de enfermagem, administrámos 187 vacinas, relativamente às consultas podem ver a tipificação de cada uma delas, e referenciámos 36. A maior parte das referenciações feitas são para psiquiatria, pedopsiquiatria, consulta do desenvolvimento e agora em outubro tivemos pela primeira vez que referenciar 3 crianças, 3 meninas, entre os 7 e os 11 anos para ginecologia, porque para além do tráfico foram vítimas de mutilação genital feminina. Nós, quando criámos este projeto, criámos também indicadores, obviamente, não no fundo só para nos balizar e percebermos como é que estávamos a desenvolvê-lo e conseguimos, de uma forma geral, superar as metas a que nos propusemos, à exceção do planeamento familiar, que, como devem compreender, não é fácil, embora tenhamos já jovens a fazer a sua contracepção, mesmo jovens muçulmanas, temos também mulheres que não se querem expor e muitas destas pessoas que também vêm destes países, muitos não têm sequer conhecimento do que são cuidados de saúde e, portanto, também acham que não têm necessidade. Por outro lado, a vacinação também não conseguimos e foi agora muito ao encontro desta população de refugiados que vieram da Ucrânia, porque embora o sistema, o PNV deles, o Plano Nacional de Vacinação deles, seja algo semelhante ao nosso, tem algumas nuances, algumas diferenças, nomeadamente a vacina do meningococo, mas os pais não querem, por mais que nós os esclarecemos da importância da vacina, os pais não querem e, portanto, não conseguimos ter esta população totalmente vacinada. Fazendo uma avaliação e relativamente às nossas fraquezas, a comunicação é e será sempre uma barreira, por muita que haja as novas tecnologias, todas as facilidades que nós hoje em dia temos, é sempre complicado. A barreira da língua é sempre complicada, ela vai sendo superada porque eles entram em cursos de língua portuguesa, mas, enfim, no início é sempre uma barreira. Depois a conquista. Estas pessoas vêm de situações de grande fragilidade, de muita violência, com uma carga emocional gigante e, portanto, nós somos ali nas primeiras abordagens, somos mais alguém que eles não conhecem. E depois a continuidade, que tem muito a ver às vezes com a partida de alguns, não são muitos, mas alguns vão, à procura de laços familiares que estão noutras cidades ou até noutros países. E, portanto, vamos perdendo um bocadinho o contacto. No caso dos refugiados ucranianos, muitos até vão voltando aos seus países, ou ao seu país, como sabem. Relativamente às nossas forças, a autonomização deles, da população, obviamente, é, no fundo, o objetivo principal da integração de alguém noutro país. A capacitação deles, aumentando a literacia em saúde, para que depois possam gerir da melhor forma a sua saúde e a doença. A capacitação também nossa, e isso implica a formação continuada, não é? Nós temos que ter este cuidado de ir formando e há instituições que nos vão promovendo e facilitando a oportunidade de nos irmos capacitando nesta área para depois também podermos agir da melhor forma. E depois a humanização, que é no fundo a essência do nosso projeto, a humanização dos cuidados que prestamos, respeitando
os direitos humanos, respeitando as diferenças culturais, enfim, todas as fragilidades. Tentamos sempre ir ao encontro de uma população tão vulnerável. Em 2015, António Guterres já dizia: não podemos impedir as pessoas de fugirem para salvar as suas vidas, elas virão. A escolha que temos é quão bem gerimos a sua chegada e quão humanamente. Isto está completamente atual. E pronto, e é só uma gotinha d'água que nós somos, que representamos, mas que saímos um bocadinho daquilo que é suposto fazermos no dia-a-dia. Obrigada. Vamos então dar início a mais uma apresentação. O projeto seguinte chama-se Consulta Mais Próxima. Vai ser apresentado pela doutora Luísa Quintela, da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. É licenciada em Medicina, médica da especialidade de Psiquiatria, adjunta da Direção Clínica para a Psiquiatria e Direção do Departamento Autónomo de Gestão de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Tenha à vontade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço a nomeação e cumprimento todos os elementos da organização, do júri, a nossa diretora clínica que teve a gentileza de vir connosco, a doutora Cristina Roque, e todos os presentes. O nosso projeto, de facto, é de teleconsulta. Eu vou só ver se... Esta é a nossa equipe. A população de Alto Minho, o Alto Minho tem cerca de 230 mil habitantes, portanto é esta a população que nós abrangemos, mas ainda há poucos anos atrás tinha 250 mil habitantes. O que se percebe é que há um envelhecimento grande desta população e, por outro lado, uma grande perda de pessoas mais jovens que não têm acesso, muitas vezes, à saúde, à escola e ao emprego. Percebemos que se nós pudermos contribuir de alguma forma que a saúde seja de maior acessibilidade, aqui estamos nós a trabalhar nisto. Naturalmente é a nível da saúde mental que estamos a trabalhar, na teleconsulta, no contexto de proximidade. A população vai desde Viana do Castelo até lá em cima, Melgaço, Monção, Arcos, Ponte de Lima. Portanto, a distância desde Viana do Castelo até o sítio mais distante anda à volta de 150 km e por estradas e por dificuldades de acesso e de transportes. Havendo uma grande população, uma grande quantidade de população que de alguma forma está dependente de terceiros para chegar a Viana do Castelo, naturalmente nós pensamos na teleconsulta como forma de chegar até eles. Hoje em dia, o ULSAM não é uma completa novidade na ULSAM a existência da teleconsulta. Já nos anos 80 se começou a trabalhar nisto, mas a tecnologia não era suficientemente evoluída para continuarmos nesse trabalho e, portanto, ficou um pouco pelo caminho. Neste momento percebemos que com a pandemia toda a tecnologia começou a ser tocada, digamos assim, por pessoas de saberes e idades muito diversas e por outro lado começou também a implementar-se e a ser mais fácil numa evolução tecnológica que nós em saúde devemos aproveitar. E é o que nos leva, de alguma forma, a pensar a saúde mantendo uma maior proximidade, ou permitindo maior proximidade e diminuindo as assimetrias. Para nós é extremamente importante que a proximidade dos doentes ao nosso departamento de psiquiatria e seja para todos e não só para alguns.
Portanto, nós trabalhamos a teleconsulta através da disponibilidade da plataforma do RSE Live, e utilizando novas tecnologias da saúde e estando, de alguma forma, interessados na evolução que a tecnologia tem vindo a fazer na vida de toda a gente, não só a nível da saúde, mas a nível da comunicação, de uma comunicação que está em transformação. Estas novas formas de comunicação têm que passar, obviamente, por aquilo que nós queremos de eficiência e eficácia a nível da nossa saúde. Portanto, a teleconsulta naturalmente é feita num recurso à utilização das tais tecnologias interativas, com um registro obrigatório no equipamento e no processo clínico do doente. E quando pensamos nisto, pensamos também que há uma certa desmaterialização do papel, de alguma forma. A teleconsulta permite-nos isso, permite-nos poupar, digamos assim, uma série de custos de transporte, até de riscos pelo caminho, de alguma forma também permitir que haja uma menor entrada e saída, uma menor poluição. Há uma série de situações que nos permitem, com a teleconsulta, ter acesso de imediato e diminuir uma série de custos. A nossa ideia também de inovação, nós começamos por trabalhar com os lares, com as ERPs, e começamos em 2020, sobretudo na psicologia e depois na psiquiatria, começamos a trabalhar com estas estruturas. Mas a nossa ideia é alargar, e neste momento estamos a trabalhar nisso, não só saindo das estruturas do lar e passando também para as autarquias e para os centros de saúde e até para a residência dos utentes. A ideia é que não só as pessoas com dificuldades de locomoção, ou pessoas que vivem muito longe e, portanto, têm dificuldades de chegar ao departamento, mas também pensar nos tempos, isto é, queremos que pessoas que trabalham, que tenham, de alguma forma, dificuldade em ficarem ausentes ao serviço, possam ter um horário onde possam ser atendidos no seu local de residência ou noutro local, desde que desde que o compromisso seja feito anteriormente. Portanto, neste momento, nós pensamos numa população geral, não pensar só na fácil ou difícil deslocação, não só na distância, mas pensar também no local e no tempo e, portanto, na acessibilidade de uma população mais abrangente. Hoje sabemos que quase toda a gente, desde idades mais avançadas até outras, as jovens, isso não há dúvida, mexem na tecnologia porque a pandemia deu-lhes um pouco esse substrato. Portanto, nós acreditamos que com a teleconsulta temos menos absentismo, que reduzimos, de facto, custos a níveis muito diversos, que vamos disponibilizar o tal horário alargado, e esta também faz parte da nossa inovação. De alguma forma, queremos que os utentes estejam mais satisfeitos pela sua acessibilidade e ao mesmo tempo, diminuindo a assimetria existente numa população como o Alto Minho, mas também queremos que os médicos, que de alguma forma fazem a teleconsulta, também estejam satisfeitos no seu local de trabalho e a possam fazer no futuro, talvez, desde casa. Neste momento, nós temos teleconsulta com os nossos psicólogos, que fazem teleconsulta, psiquiatria e enfermagem. Temos vindo a fazer este tipo de... Ora bem, nós começamos em 2020, sobretudo por uma questão temporal muito próxima, por acaso começaram primeiro os nossos psicólogos e posteriormente começaram os psiquiatras e atualmente temos também a enfermagem em teleconsulta. Temos vindo a aumentar lentamente e o nosso objetivo é, neste segundo ano, conseguir 1% das consultas totais que sejam de teleconsulta e no terceiro ano, portanto 2023,
esperamos aumentar para 3%. Há aqui uma pequena divergência, porque tivemos que reorganizar neste momento as consultas no Departamento de Viana do Castelo e, portanto, a passagem de uma teleconsulta para outro colega que pegou numa determinada área de um lar demorou um bocadinho, está só agora, por isso é que temos ali um pouquinho abaixo de 1%, mas rapidamente vai subir ainda até este mês, provavelmente. Há aqui um estudo que fez o nosso gestor, um estudo provável, de que, de qualquer forma, de que vamos evitar 90 mil, em 3 anos, 90 mil quilómetros de movimentação, digamos assim, que temos aqui também uma diminuição da despesa na ordem dos 45 mil euros. Mas é preciso contabilizar que, à volta de tudo isto, quando um doente se desloca de um sítio tão longe como Melagaço para vir ao Departamento de Psiquiatria à consulta, vai demorar, vai provavelmente trazer alguém com ele, vai trazer uma ambulância, vai trazer uma série de custos e de constrangimentos e demorar um dia inteiro, quando uma consulta, a teleconsulta é feita de imediato. Como já me estão a dizer que só falta um minuto, queria só dizer que a teleconsulta nunca pensamos ser a primeira consulta. A primeira consulta será sempre uma consulta com a presença física do doente para conhecer e será sempre com a aprovação do doente. O doente terá que estar interessado também na teleconsulta. E as últimas teleconsultas que temos vindo a fazer, vamos perguntando aos doentes como se sentem e, portanto, vamos fazendo uma avaliação, nem que seja verbal, ainda que tenhamos, neste momento, estamos a trabalhar numa avaliação mais formal e preenchida. Ok, se terminou. Pronto, no essencial era isto também que queríamos dizer, só uma frase final. Nós acreditamos que é imparável, as novas tecnologias continuarão a ser imparáveis, a teleconsulta e todo este sistema também provavelmente imparável, então nós queremos fazer parte da inovação, das regras novas para aquilo que vem em consulta, a forma como se vai estruturar os serviços de saúde e nós queremos trabalhar nessa inovação. É essa também a nossa perspectiva. Muito obrigada. Obrigado pela apresentação. Vamos passar à apresentação de outro projeto. É o projeto Hospital de Cantanhede Mais Perto, MCDTs de proximidade nos cuidados de saúde primários e em IPSS. Vai ser apresentado pela doutora Diana Vilela Breda, do Hospital Arcebispo João Crisóstomo. É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, possui especialização em Administração Hospitalar, é administradora do Hospital e presidente do Conselho de Administração, do Conselho Diretivo do Hospital Arcebispo João de Crisóstomo em Cantanhede. Foi administradora hospitalar de gestão intermédia e diretora do Núcleo de Internacionalização no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, entre outras coisas. Faz-te favor. Olá a todos, bom dia. Como perceberam, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo é o Hospital de Cantanhede, eu vou chamá-lo assim por uma questão de simplificação. Claro que, antes de mais, quero agradecer. Eu estou presidente, mas sou administradora hospitalar do MAPA do CHUC, agora estou presidente no Hospital de Cantanhede. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer-vos que é verdadeiramente um gosto ter ouvido os projetos que eu vi até agora. Muitos parabéns. Então vou falar-vos um bocadinho disto, o que é que são os MCDTs de proximidade nos cuidados de saúde primários e nas IPSS. O contexto é um contexto que temos já ouvido aqui, é o elevado índice de envelhecimento, em Cantanhede ainda mais do que na região centro, que já é a mais envelhecida do país, também as dificuldades de transportes. Como a colega anterior falou, estamos a falar de 400 km quadrados de distância, não é? De par a par, o que dificulta muito as deslocações. Este elevado número de IPSS com ERP, a existência de capacidade instalada no próprio hospital nesta área, dos meios complementares, e um alinhamento das forças internas no sentido de começarmos muito volitivamente a querer colaborações externas.
Isto significa que temos tentado trabalhar nesta área da integração de cuidados. Ali a verde estão mais as entidades mais hospitalares, com as quais temos colaborações ativas, também as universidades e os politécnicos, e ali azulinho está mais o ecossistema de Cantanhede, como agora se diz, o Biocanta, a Câmara Municipal, as juntas de freguesia e obviamente as IPSS de que vos falarei. Depois, a rosa, estão 2 projetos que já existiam e que nós temos tentado muito que continuassem, que eram as visitas domiciliárias e os cursos abertos à comunidade e gratuitos de cuidador informal. Isto é muito complexo. A descrição das ações trata-se, pois, a equipa do hospital desloca-se a estes locais para realizar determinados atos em proximidade. Se possível também, é possível também referenciar para a valência de hospital-dia, isto em colaboração com o município de Cantanhede. Os objetivos são sempre mais, como penso eu em todos os projetos, mais alinhamento entre os vários stakeholders relevantes, melhor e mais acesso aos cuidados de saúde a uma população que é uma população vulnerável em razão da idade, em razão das dificuldades de mobilidade, em razão, por exemplo, também das dificuldades financeiras, e os cuidados de saúde primários fazem de facto esta triagem, vamos chamar-lhe assim, esta indicação destes doentes, esta referenciação destes doentes com estas dificuldades que referi. Também realizar mais meios complementares, criámos através deste, porque percebemos que havia esta necessidade, a valência do hospital-dia no hospital, a comunicação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais e toda esta integração também com os profissionais das IPSS, e também já agora realizar mais meios complementares e ser mais eficientes também nesta realização. Deslocamos-nos semanalmente, esta equipa, para realizar ecografias, análises, eletrocardiogramas e consultas descentralizadas de dermatologia. Somos todos nós à porta de um dos centros de saúde, este por acaso é uma USF, e portanto são as pessoas que estão ali envolvidas. Eu acho extraordinário, tendo vindo de um hospital diferente e muito maior, que estes médicos se disponham a ir até à sua comunidade. Acho isto muito notável dos outros profissionais também, mas um médico radiologista é muito notável daquilo que vou conhecendo. As instituições envolvidas são, obviamente, o Hospital de Cantanhede, o ACES Baixo Mondego, a Câmara Municipal e, para já, 11 IPSS com ERPI que estão ali descritas. Meu Deus, a tecnologia. Porquê é que nós consideramos que isto é um projeto de gestão de mudança? Por causa disto que tentámos aqui simplificar, esquematizar neste diapositivo, é que de facto nós identificámos a mudança com nomeadamente com os cuidados de saúde primários, tentámos identificar o que é que verdadeiramente os médicos, as equipas sentiam necessidade e de acordo com aquilo que era possível ser a nossa oferta, tentámos ir ao encontro dela. E fizemos este plano muito conjuntamente, para terem noção, nós próprios do Conselho Diretivo dirigimos-nos às unidades e falámos com estes responsáveis e depois finalmente chegámos à fase da implantação deste plano. Ali nas Lesson Learned, como já disse, quer a criação do Hospital-Dia, quer o alargamento para as IPSS, já foi uma consequência deste acompanhamento. O cronograma foi este, nós chegámos em abril de 2020, não sei se lembram onde é que estávamos em abril de 2020, tivemos este tempo ainda para, apesar de tudo, tentar pensar como é que, precisamente também por causa do contexto pandémico, como é que poderíamos ir nós mais à comunidade e vir menos as pessoas ao hospital também. E depois, precisamente um ano depois, então entendemos alargar às IPSS, com uma grande intervenção da autarquia, e criar a valência do Hospital-Dia, porque esta valência impede que as pessoas tenham que recorrer ao serviço de urgência, por exemplo. Resultados, esta articulação sempre, isto é sempre o que vai ficar, é sempre a sementinha, esta comunicação. Neste momento,
momento já tivemos 300 doentes, atendemos 300 doentes num ano, agora já são mais, estes eram dados de abril. Ganhos de eficiência também, 53%, aumento de 53% dos exames realizados e aumento da percentagem destes exames provindos do exterior, e um inquérito de satisfação que fizemos, em que os doentes nos parecem muito, muito satisfeitos com esta classificação de bom é muito bom ou muito bom da experiência desta jornada, de 97,7% dos inquiridos. Mesmo que hoje não consigamos o prémio, já somos vencedores, como todos estes projetos já são vencedores, porque de facto tentámos materializar esta articulação, quer entre organizações, também entre setores, é um desafio, em cocriação, em co-construção, promovendo esta aprendizagem, aprendendo uns com os outros e mobilizando estes atores locais. Agora, muito melhor do que eu, de certeza que falarão quer as pessoas, os cidadãos que foram beneficiários, quer os profissionais envolvidos, e eu vou esperar que o vídeo funcione. É a primeira ecografia de Maria Oliveira à tiroide e realiza-se na sala de reuniões do Centro de Saúde. Maria João Carvalho, radiologista há 26 anos, faz parte da equipa que passou a levar o hospital aos cuidados de saúde primários. O braço basicamente é andar aqui com a tralha na mão um bocadinho, mas pronto, depois é compensador. Até em termos de diagnóstico precoce, acha que pode ajudar, doutora? Pode ajudar porque temos uma acessibilidade mais rápida. Maria também só vê vantagens. Nos despendemos de saídas, trânsitos, muito mais dispendioso para ir para Coimbra, por exemplo, como o meu caso, que tenho de ir a Coimbra. É assim uma vez por mês em Cadima e outros 2 centros de saúde de Cantanhede. Às ecografias somam-se ecocardiogramas, consultas de dermatologia e análises clínicas. Lúcia não podia estar mais satisfeita. Eu fiquei contente. Pronto, já não aquele stress de ir para Cantanhede, estar lá de procurar o sítio mais rápido. Só nesta USIF, a apenas 5 km de Cantanhede, mas com poucos transportes, 5.000 utentes podem beneficiar desta mudança de paradigma. Para a equipa dos cuidados de saúde primários, é um estreitar de circuitos que há muito tardava. Nós não temos uma grande proximidade com os colegas dos hospitais, não é? Estamos mais isolados e assim há essa proximidade que eu considerava que seria extremamente necessário haver entre os cuidados primários e os secundários. E tendo assim os utentes melhor acessibilidade, melhores indicadores de saúde e menos custos, a fórmula já levou a técnica Ana Paula Rosas, filha da terra, a ver alargado o projeto a IPSS do concelho. Estamos a falar de pessoas acamadas. Eu posso lhe dizer que a próxima IPSS que vou agora no momento, a minha avó está lá. Ou seja, está acamada, não se pode deslocar em maca para ir a um serviço a realizar análises, ECG, poder até pode, mas é desconfortável para o utente. 1h30 depois, já no hospital, Ana Paula trata as amostras colhidas no terreno. Ao lado, o hospital de dia dá resposta a doentes também enviados diretamente pelos centros de saúde, alguns até no próprio dia. Conseguimos dar resposta a determinados doentes que, de certa forma, evitam recorrer a um serviço de urgência. Desses doentes, de referirem as insuficiências cardíacas, determinados distúrbios iónicos, como hipocaliemias, também podem fazer aqui reposição. Algumas doenças respiratórias que estejam agudizadas. Obrigada. Obrigado por mais esta apresentação. Vamos agora passar ao último projeto deste grupo de finalistas, que tem o tema Unidade Clínica de Ambulatório Médico. Vai ser apresentada pela doutora Ana Filipa de Freitas Rebelo, do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. É licenciada em Medicina pela Universidade de Salamanca, especialista em Medicina Interna desde 2013, assistente graduada de Medicina Interna desde setembro de 2022, exerce funções no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e é coordenadora funcional da diabetes desde 2016, coordenadora da Unidade
clínica de ambulatório médico desde janeiro deste ano. Faça favor. Bom dia. Antes de tudo, queria cumprimentar os presentes e felicitar a comissão organizadora. Portanto, eu já fui apresentada, sou internista e venho do Centro Hospitalar Trás-os-Montes de Alto Douro apresentar-vos a Unidade Clínica de Ambulatório de Médico, UCAM. Uma breve introdução. As unidades de medicina de ambulatório cada vez mais são uma necessidade de qualquer sistema de saúde, isso porque permitem observar doentes com patologia crónica, mas também doentes com sintomas agudos que necessitam de um diagnóstico rápido. Os vários fatores para a existência destas unidades são visíveis, ou seja, cada vez temos mais idosos, polimedicados, mais doentes com comorbilidades, com o aumento também da esperança média de vida, cada vez há mais infecção nosocomial nos internamentos de medicina interna, há uma grande necessidade de humanizarmos em saúde, maior contacto com o doente, com a família, criar, portanto, espaços mais agradáveis para serem observados. Por outro lado, como sabem, o nosso país tem um culto de recorrência ao serviço de urgência. 70 a cada 100 habitantes vão ao serviço de urgência por ano, comparativamente com uma média da OCDE de 39 habitantes. Ou seja, ainda para mais, não sei se conseguem ver ali, 40% de 8 milhões das observações no serviço de urgência correspondem a uma triagem de prioridade de Manchester de branco, azul e verde. Ou seja, estas unidades são muito importantes, porquê? Porque drenam doentes e melhoram também a eficiência do serviço de urgência. Por outro lado, a questão da acessibilidade. Apesar do protocolo do consulta Tempio-Horas ter melhorado a acessibilidade à consulta hospitalar, como sabem, existe uma média de cerca de 83,9 dias para conseguir-se uma consulta hospitalar. E, por outro lado, a questão dos gastos da saúde. O internamento hospitalar é dos que mais despesa traz ao Estado e, se vocês olharem para aquele número, daqueles 730 e tal mil internamentos em 2019, 80 e tal % desses internamentos correspondiam a severidade considerada moderada a ligeira. Portanto, as unidades de ambulatório trazem-nos menor risco, menor custo, maior comodidade e maior acessibilidade. O Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Alto Douro tem como concelhos que drena, portanto, 12 concelhos no Distrito de Vila Real, mais 8 em Viseu. Neste momento, portanto, consta de 3 unidades, o Hospital de Lamego, Chaves, Vila Real e também a unidade de Vila Pouca da Guiar de Cuidados Paliativos. O nosso serviço tem 325 profissionais, 10 mil internamentos ao ano, 30 mil consultas ao ano e, cá em baixo, 40 mil urgências ao ano, e por causa de nós termos uma taxa, portanto, persistentemente superior a 100% no internamento, houve uma necessidade de criarmos uma estrutura onde pudéssemos reavaliar os nossos doentes com doença crónica, portanto, de forma atempada, quer de provenientes do serviço de urgência, quer também de internamentos precoces, e, por outro lado, uma unidade para estratificarmos, estabilizarmos e fazermos um diagnóstico rápido. E, por outro lado, também tentarmos uma proximidade maior com os cuidados de saúde primários, de forma a garantir um tratamento continuado e partilhado destes doentes crónicos. O projeto nasceu em 2017, houve uma candidatura, portanto, ao Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização do Percurso dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde. Ano após ano avançamos então com o plano de ação funcional, com as obras, com a aquisição de equipamentos, e foi em 2019 que se iniciou a atividade. Entretanto, realizamos protocolos com os centros de saúde do Douro Marão Norte, peço desculpa, Tâmega e Sousa, e foi em 17 de janeiro de 2020 que esta unidade foi inaugurada pela excelentíssima ex-ministra da Saúde, doutora Marta Temido. Qual é o público-alvo desta unidade? Portanto, os doentes com doença crónica agudizada e, por outro lado, os doentes que têm uma necessidade de investigação rápida, a chamada urgência diferida. Os objetivos nos doentes com doença crónica agudizada são aqueles doentes, portanto, que foram internados, que provavelmente tiveram um internamento precoce, com a vantagem de poderem ser avaliados de uma forma periódica nestas unidades, de forma a adequarmos a gestão, obviamente, da sua doença, avaliarmos sinais precoces de descompensação, por outro lado, a questão do ajuste posológico frequente e também avaliarmos o cumprimento terapêutico. E, entretanto, os doentes com necessidade de investigação rápida são aqueles doentes que não são propriamente emergentes para irem para um serviço de urgência, mas que têm a necessidade de ser avaliados de uma forma urgente. Então, isto com o objetivo de quê? De obviamente, perdermos a oportunidade terapêutica, reduzir complicações, referenciações mais rápidas.
Como é que é feita a referenciação destes doentes? Os doentes com doença crónica, pronto, são referenciados de todos os serviços do hospital, portanto, serviço de urgência, internamento, qualquer consulta externa e também pelo ACES, pelas formas normais. Os doentes com necessidade de investigação rápida, chamada urgência diferida. Foi criado um protocolo com, portanto, o agrupamento de centros de saúde Marão, Douro Norte e também o Tâmega e Sousa, em que nos comprometemos a avaliarmos estes doentes no máximo em 7 dias. Funcionam em regime de consulta externa e hospital de dia, são referenciados via alert, mas também via e-mail e também temos um telefone, portanto, direto desta unidade. O que é feito na UCAM? A UCAM é feita observação clínica, temos, portanto, é possível realizar, portanto, exames laboratoriais com os mesmos tempos do serviço de urgência e criamos protocolos com as outras unidades portanto, da ação médica do hospital, em que nos é permitido realizarmos, portanto, o ecocardiograma, a ecografia, uma tomografia, uma biópsia, uma broncofibroscopia pela pneumologia, endoscopia pela gastro, isto no própria manhã em que o doente está a ser observado. Os procedimentos efetuados dentro da unidade vão desde não invasivos a invasivos pelos internistas, portanto, desde um ECG, a capilaroscopia, a espirometria, a ecografia point of care, a gasometria arterial, toracocentese diagnóstica e evacuadora, paracentese, o mielograma, as punções lombares, a biópsia de gordura, pele, glândulas salivares. E contamos com uma equipa de enfermagem de excelência em que todos os dias, portanto, é feita terapêutica, desde oral, intramuscular, subcutânea, também endovenosa e transfusões de hemoderivados como unidades de concentrados eritrocitários. A nossa unidade situa-se no piso 3, junto ao internamento de medicina interna. Consta de uma sala de espera, tem uma casa de banho, 2 gabinetes médicos e tem uma sala com 6 cadeirões e 2 macas. Os profissionais de saúde, portanto, diariamente temos um internista a tempo inteiro, neste momento sou eu que estou na unidade, e temos internos de formação especializada que rodam 3 meses pela unidade. E neste momento também já recebemos internos de medicina geral e familiar para fazer, portanto, para fazer a formação connosco. 2 enfermeiros, 2 assistentes operacionais e partilhamos com o Serviço de Medicina Interna, portanto, com o internamento, os assistentes administrativos. Em relação à atividade clínica, em 2020, e 2020 foi quando iniciou, portanto, a pandemia, nós fizemos um total de 1.656 consultas com 740 primeiras consultas. Em 2021 já tínhamos 966 primeiras consultas com um total de 2.174 consultas. Posso-vos dizer que neste momento já ultrapassamos em 2022 as 2.200 consultas. O que é que ganhamos com esta atividade clínica? Ganhamos uma redução de 8% dos episódios de urgência de medicina interna, com uma redução de observações em serviço de urgência dos chamados utilizadores frequentes, ou seja, 70 dos doentes que em 2019 recorreram 5,9 vezes ao serviço de urgência, em 2020 passamos para uma redução para 3,3 vezes. Por outro lado, houve uma redução do número de internamentos, com a taxa de ocupação e a demora em média, e também a redução de internamentos dos chamados utilizadores frequentes, ou seja, 46 dos doentes em 2019, que foram internados em média 2,9, passaram para uma média de 1,7 em 2020. Claro está que ganhamos com esta unidade, ganhamos porque reduzimos episódios de SU, reduzimos reinternamentos, reduzimos demora média e aumentamos o número de consultas. Só para vocês terem uma noção, um exemplo, uma senhora de 79 anos com um síndrome metabólico, com uma insuficiência cardíaca com fração deprimida, portanto isquémica, que em 2019 foi observada 13 vezes no serviço de urgência. Em 2020, depois de frequentar a nossa unidade, só recorreu 2 vezes ao serviço de urgência. Este senhor, o Carlos, 26 anos, referenciado do Centro de Saúde da Lijó por umas adenopatias cervicais palpáveis, na segunda-feira observado, faz um estudo analítico, uma ecografia, um TAC de corpo. Na terça-feira faz uma biópsia ecoguiada. Na quinta-feira temos uma histologia compatível com uma doença de Hodgkin. Na sexta-feira o senhor estava a ser orientado pelo Serviço de Hematologia. Conclusão. As unidades de medicina de ambulatório permitem observar doentes com patologia clínica e com sintomas agudos. Esta necessidade, como já vimos, surge na sequência de maior número de doentes polimedicados, com múltiplas comorbilidades, redução da infecção hospitalar, a necessidade de humanizarmos a saúde, reduzir os episódios de serviço de urgência e internamentos, melhorar a acessibilidade e a redução dos gastos em saúde. Esta é uma foto da unidade, destacar que as primeiras 3 pessoas são os nossos 3 últimos diretores de serviço, e a doutora Paula Vaz Marques foi quem iniciou o projeto em 2017. E, em conclusão, esta unidade permite fácil acesso, menos de 7 dias, permite observar clinicamente, laboratoriamente e fazer imagens no próprio dia, ou seja, realizar procedimentos, administrar terapêuticas e tem vindo a aumentar a atividade assistencial. Conseguimos com isto reduzir episódios de serviço de urgência e de internamentos e um melhor seguimento dos utilizadores frequentes previamente identificados. Obrigada.
Obrigado por mais esta excelente apresentação. Tivemos aqui a apresentação de 5 projetos finalistas, excelentes projetos, todos com ideias comuns, nomeadamente em termos de integração de cuidados, equidade, inclusão, mas cabe agora ao nosso júri fazer a apreciação durante os próximos 20 minutos e, em nome do júri, quem vai fazer esta apreciação vai ser o Dr. Hermínio Eliseu, a quem eu peço que venha aqui e, entretanto, poderá também fazer algumas perguntas, sem entender, aos nossos candidatos. Muito bom dia, novamente. Pronto, como fui empurrado um pouco para porta-voz do júri, fazer alguns comentários. À partida não tenho nenhuma questão a colocar em particular, mas queria, em primeiro lugar, dar os parabéns a todos os projetos, aos apresentadores, mas principalmente àqueles que trabalham no terreno. E, de facto, o prémio de boas práticas acaba por revelar aquilo que se faz no dia-a-dia. Muitas vezes as atividades são realizadas, mas não estão organizadas em projeto. Muitas. E aquelas que estão organizadas em projetos candidatam-se e depois haverá umas que vêm aqui à parte final para a atribuição do prémio. Como há pouco alguém dizia, de facto são todos vencedores, porque só o facto de já se terem que juntar e discutir os assuntos é de facto muito importante. O conjunto eu vou fazer uma apreciação um pouco geral de todos os trabalhos, não é nenhum em particular, e de facto é curioso ver que na maior parte deles centra-se muito no trabalho em equipa, que no fundo acaba por ser a nossa atividade diária, e ainda bem que é assim. Há uma tentativa, de facto, para que haja uma melhoria da equidade dos serviços que são prestados, isto é importante, nomeadamente nas atividades em grupos que têm necessidades particulares, como alguns dos projetos aqui apresentados, outros para tratar alguns grupos minoritários, e é curioso também assistir-se aqui à articulação com entidades externas à saúde que também fazem parte da comunidade e que são muito importantes para nos ajudar a alcançar, no fundo, a finalidade da nossa função. A maioria dos projetos são replicáveis. Claro que a replicação vai depender das condições no local que quer replicar estes projetos. Uns serão mais, outros serão menos, mas na maior parte das situações são de facto replicáveis. Outra característica tem a ver com a utilização da tecnologia para nos ajudar no nosso dia-a-dia. Um exemplo, de facto, são as teleconsultas, mas também outro tipo de equipamentos que nós podemos utilizar para nos ajudar. Outro dos aspectos tem a ver com a preocupação na redução das despesas, dos custos, nomeadamente a questão da utilização da capacidade instalada já em determinadas instituições e que pode ser utilizada por outras e que, historicamente, nós estamos muito, e agora falo aqui na questão dos cuidados hospitalares e dos cuidados de saúde primários, estamos, particularmente, damos todos muito bem, mas institucionalmente estamos muitas vezes costas viradas. E cada vez que há necessidade de se tentar uma aproximação, há sempre aqui algumas pedras no caminho, mas que acho que estes exemplos que foram aqui apresentados hoje e que suponho que continuarão a ser apresentados ao longo dos dias destes trabalhos, nos irão ajudar devagarinho a colmatar essa questão. E pronto, para já, termino. Obrigado. Queria agradecer aqui a
a nossa preciosa colaboração do júri. Cumprimos o tempo, fomos muito rigorosos, até fomos excessivamente rigorosos. Agradecer a todos pela vossa participação. Para nós é muito importante. É um momento de difusão de boas práticas. Como já foi dito, é importante que agora estas boas práticas, e algumas já com resultados demonstrados, que sejam difundidas e, portanto, este é um sítio onde podemos fazer essa divulgação e estimular essa difusão, mas depois ao papel de todos de tentar que cheguem estas novas experiências, com certeza com as devidas adaptações a cada uma das instituições, porque todas elas têm aqui um valor importante em saúde. Como já foi dito, referem muito as principais linhas estratégicas hoje em saúde, como falámos em 5 projetos, falámos em transformação digital, associadas à teleconsulta, a integração de cuidados, a todos os níveis, em equidade, em sustentabilidade, porque quando estamos a falar de custos, e hoje já não são só os custos relacionados, só focados na despesa em saúde, mas também custos ambientais, e portanto, acho que foi um conjunto de apresentações com bastante valor e que estou convencido que terá uma grande difusão e aplicação noutras organizações. Cabe-me agradecer a todos, são todos vencedores, como já foi dito, e agradecer ao nosso júri mais uma vez. Vamos agora fazer um curto intervalo e voltamos depois para a próxima mesa. Obrigado a todos.